Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Impasse. Empresa 1001 segue com rodoviários em greve. Justiça nega à Prefeitura pagamento direto a trabalhadores, determina a quitação da folha de pagamento e circulação de 80% da frota. Imperatriz. Justiça libera homem que agrediu mulher na presença do filho. UFMA inicia seminários de iniciação científica e de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação. No esporte, Sampaio e AP disputam semifinal do Maranhense Sub-17. Sofia Duelib é eleita a melhor atleta juvenil da Copa Brasil de Águas Abertas. Gilberto Nogueira é o novo presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer. Paulo Pellegrini comenta: novas competições da AFA chamam atenção no mundo do futebol. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre os 2 anos da gestão Fernando Carvalho com o reitor da Universidade Federal do Maranhão. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal da Rádio Universidade. É isso aí, Mayra. Nesta terça-feira, dia 25 de novembro, hoje, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É dia da Baiana de Acarajé. É dia do doador voluntário de sangue. Dia da Madrinha, e hoje também aproveito para a gente parabenizar Rildo Correia, está aniversariando hoje, é da Parabéns, nossa casa, da gente. Rildo Correia, jornalista, radialista aqui, que é o nosso coordenador do Núcleo de Produção, Isso. que é responsável aí por vários programas, como Santo de Casa, que mais, Mayra Nogueira? A programação Banda do Música 106. Nova, Banda 106. Olha, São João, Orgânica também. Então, assim, enfim. São muitos São programas. vários programas que de saem entrevista. exatamente do setor de produção, onde Rildo é o coordenador. Que está de férias, né? Ele também. Né? Mas a gente aproveita e parabeniza. Rildo, saúde, felicidade, Parabéns, boa Rildo. energia, tudo de bom para você. E também parabéns ao motorista Lécio também, que hoje é aniversaria. Maravilha. São 2 aniversariantes da casa. É o Vários motorista aqui da colaboradores aqui da Rádio Feliz Universidade. aniversário a todos. Parabéns a todos esses profissionais que fazem a Rádio Universidade. Paz e luz. Paz e luz. E saúde também. Isso. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Mandando alô aqui para Mari Silva Mourão também, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, no Turu, muito obrigado, no YouTube com a gente. Vamos agora, Mayra Nogueira, aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos aqui ao Imparcial neste dia 25, confira com a gente no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Lá tem o nossas imagens, né, aqui do estúdio. Você pode conferir também no aplicativo oficial da Rádio Universidade, que você pode baixar no site da Universidade FM e também diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Aqui trazendo destaques de O Imparcial. Na manchete, crise no transporte. Audiência na Câmara debate paralisação e atraso de pagamento de rodoviários. O encontro pretende debater a situação do transporte público na capital, marcada pela paralisação recente de motoristas. De acordo com o co-vereador Jonathan Soares, a mobilização dos trabalhadores não configura greve geral, mas uma paralisação específica que envolve funcionários da empresa 1001. Os rodoviários interromperam as atividades devido ao atraso no pagamento de salários, além de reivindicar direitos trabalhistas e questionar demissões em massa. Isso vai acontecer quando? É hoje isso? Enfim, vamos trazer daqui a pouquinho essas informações. O que tem como destaque ainda em O Imparcial, Mayra?
Ainda sobre o avanço do ensino da história afro-brasileira no Maranhão, Lei 10.639/03, avanços tímidos, práticas isoladas e desafios concretos. Especialistas abordam o tema e o que é necessário pensar para que a teoria e prática se completem. 2 entraves recorrentes: falta de recursos e de formação docente. Essas escolas precisam de livros, materiais complementares e, sobretudo, capacitar professores para atuar com a história da África e dos afro-brasileiros. Um conteúdo que historicamente foi invisibilizado no currículo escolar, é o que afirma a professora Claudicé Alves Durães, do Instituto Federal do Maranhão, IFMA, doutora em políticas públicas, que pesquisou a lei em sua tese. É isso aí, Claudicé Durães, 7h20. Mayra Nogueira, ontem as pessoas foram levadas aí, né, a um certo susto, né? Claro, uma coisa negativa que foi a morte de Jimmy Cliff, né, aos 81 anos, a gente tocou muito Jimmy Cliff ontem também para homenagear, mas o governador Brandão anunciando o show do Guns N' Roses aqui em São Luís, né? Grande banda, né, de hard rock, muito sucesso aí nos anos 90, e vai fazer show aqui em São Luís, o que vem movimentando as redes sociais, né? Muita brincadeira também, né? Memes até, e claro, muita ansiedade já, né? Por conta desse show, um show internacional, um grande show internacional aqui em São Luís. Bom, esses são os destaques de O Imparcial nesta terça-feira. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h21 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito, trazendo Borges Júnior. Borges já está na linha, Mayra Nogueira, aqui com a gente. Está chegando aqui. Está chegando, né? Enquanto isso, a gente já tem aqui o mapa do Waze.com, que você pode conferir no site, no aplicativo e também no YouTube da Universidade FM. Por aqui a gente já vê, já observa que a BR-135, saída de São Luís, aqui a partir do aeroporto, trânsito bastante demandado, tá? Retenção de trânsito na saída de São Luís, isso aqui tá uma coisa diária, né? É diária. Assim como ali nas obras, né? Ali no antigo Lítero, né? Ali no Anil, a Avenida Edson Brandão, né? E Casimiro Júnior, trânsito complicado neste momento. Mayra Nogueira. Borges já está na linha? Sim, Borges. Mais informações com Borges Júnior. Borges, bom dia. Borges, bom dia. Fale para nós como está o trânsito neste momento. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. A você que segue sintonizando a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade nesta terça-feira. Adalberto, a gente reforça informações sobre a Avenida Edson Brandão, ali região do Anil. Temos informação sobre essa região, esse trecho, trânsito bastante carregado ali nessa via nesse momento, com registros de congestionamento, também engarrafamento, situação aí que se dá em função da segunda etapa das obras de drenagem profunda na região. Por conta, então, dessas obras, há um trecho naquela área que sofreu alteração no trânsito na Avenida Edson Brandão, no bairro Anil, alteração feita próxima à farmácia Drogazil, interdição total de um trecho da pista, isso no sentido Centro-Coab. Por conta, então, dessa alteração, os condutores eles estão seguindo pela Avenida João Pessoa, a Avenida do Lítero. Essa via agora ela passou a ser de mão dupla, isso até a Rua das Brotas, e de lá é feito novamente o acesso à Avenida Edson Brandão, por conta então dessas alterações para a realização de obras de drenagem profunda. Segunda etapa dessas obras, o trânsito foi alterado e está bastante complicado neste período, neste horário. Agora, por conta então dessa situação, são essas as informações de momento, Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Aqui na Avenida dos Portugueses, olha, o negócio aqui está complicado também, viu? Na entrada da área Itaquibacanga já tem retenção de trânsito, indo praticamente, passando um pouquinho ali do Parque Botânico da Vale. Já na Avenida dos Franceses, a coisa também não está muito diferente não, tá? A coisa está complicada por lá também. Muita retenção de trânsito no sentido centro
E, para finalizar, a Avenida Jerônimo de Albuquerque segue com trânsito fluente, neste momento demandado, mais fluente. 7h25 agora, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Borges, vamos começar falando, claro, né, desse assunto que vem movimentando desde a semana passada todo o noticiário, que é justamente sobre esse impasse que permanente, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, que é a situação dos funcionários da empresa 1001. Eles seguem em greve, os rodoviários da 1001. E, Borges, quais as últimas informações? Isso acontece em meio à suspensão das atividades dos rodoviários da empresa 1001. Hoje completam 12 dias de suspensão dessas atividades. Os pagamentos atrasados ainda não foram feitos, ainda não foram efetuados. A categoria continua concentrada ali em frente à empresa 1001, na região da Forquilha. Informação do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito. Ainda sobre essa situação, foi determinado que a Prefeitura de São Luís efetue o pagamento integral do subsídio do transporte, isso de forma imediata e direta ao SET, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui de São Luís. A decisão liminar é do desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Decisão proferida, tomada na tarde dessa segunda-feira, tarde de ontem. Ao tomar essa decisão, o magistrado ele rejeitou o pedido do município, pedido para realizar o depósito judicial ou efetuar pagamentos diretos aos trabalhadores. Para tomar, então, essa decisão, o desembargador ele reforçou que o repasse ele deve seguir os termos do acordo judicial, acordo firmado entre as partes em 2024, isso de forma rigorosa. A Prefeitura de São Luís se posicionou sobre essa determinação, disse que ela vai ser cumprida, vai ser respeitada pela Prefeitura, e ao SET e as suas consorciadas, o magistrado determinou o prazo de 12 horas para que seja feita a quitação das folhas de pagamento em atraso, isso a partir do recebimento dos valores repassados pelo município, atrasos referentes a salários, tickets, também adiantamentos. Caso essa determinação ela não seja cumprida, foi estabelecida uma multa sobre os sócios e dirigentes, a pena de multa pessoal, imediata desconsideração da personalidade jurídica, e há também determinações ao Sindicato dos Rodoviários. Dentre essas determinações aos rodoviários, não pode deflagrar paralisação total do sistema. Em caso de movimento grevista, deve ser mantida a circulação mínima de 80% da frota, isso em todas as linhas e horários. Caso não seja cumprida a determinação, há penalidades previstas, multas de 100 mil por dia, R$100 mil por dia. Essa multa ela deve ser paga pelo sindicato. Também há a possibilidade de declaração de abusividade da greve. Lembrando, Adalberto, Mayra, que o Sindicato dos Rodoviários enviou um ofício às empresas de transporte da capital, tratando da regularização dos vencimentos. Foi feito na sexta-feira, contando a partir da sexta-feira, tem 72 horas para que seja feito esse pagamento. Caso não seja realizado, greve geral no transporte público a partir desta quarta-feira, a partir, portanto, de amanhã. Esse, então, o panorama da Alberto Mayra. A mais recente ameaça, né? Que coisa terrível. E, Borges, completando a informação aqui, de acordo com o Imparcial, né, o mandato do coletivo Nós, do PT, solicitou a realização de uma audiência pública, portanto, nesta terça-feira, às 14h, no plenário da Câmara Municipal de São Luís, esse encontro que pretende debater a situação do transporte público na capital, marcada aí pela paralisação recente de motoristas, né? Enfim, essa discussão vai acontecer, portanto, às 14h. Tomara que saia alguma coisa dessa mesa de debate, que vai contar aí com representantes da SMTT, das empresas de transporte, e também do CETREMA, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, porque a coisa ela fica dando volta, né? Esse problema ele é recorrente, todo ano acontece isso, de vez em quando mais de uma vez em um período de um ano,
e a gente observa que a situação ela nunca vai para o encaminhamento, para resolução. É sempre dando volta, dando volta, dando volta, e não se resolve essa situação de uma vez por todas, né? Enfim, tomara que esses envolvidos aqui tenham hoje aí uma iluminação nas suas cabeças e tentem resolver aí, consigam encontrar um caminho, né, que não seja a repetição, porque a repetição é praticamente o inferno. 7h30 agora. Dá tempo, Mayra Nogueira, de tratar de outro assunto, não dá? Sim, Borges fala agora sobre Imperatriz. Borges, justiça libera um homem que agrediu mulher na presença do filho. Mayra, a determinação do juiz plantonista da comarca de Imperatriz, no sul do Maranhão, o juiz Frederico Feitosa de Oliveira. Nós trouxemos esse caso na edição dessa segunda-feira, edição de ontem do Jornal Rádio Universidade, caso acontecido em Imperatriz na noite do último sábado, madrugada do domingo. O agressor ele foi identificado como Alisson Maia de Brito, ele foi preso em flagrante, isso após o filho filmar as agressões e acionar a polícia. Na ocasião, a agressão ela era cometida enquanto a mulher estava imobilizada. Ela também foi obrigada, a vítima, a ingerir bebida alcoólica. Após, então, uma audiência de custódia no domingo, o juiz Frederico Feitosa de Oliveira, ele analisou o caso e aceitou um pedido do Ministério Público, pedido para a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. Dentre essas medidas cautelares, o agressor ele está impedido de se aproximar da vítima. Ele já tem histórico de homicídio. Em 2012, foi condenado pela morte do técnico em refrigeração Lúcio Silva de Carvalho, a condenação para cumprir pena em regime semiaberto. As investigações deste caso, elas continuam, estão em andamento e estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Adalberto. Borges, Adalberto, pedindo aí a licença de falar um pouco sobre essa situação, não só essa, mas várias, né, Adalberto? Hoje, inclusive, é bom lembrar que hoje é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é celebrado sempre em 25 de novembro, uma data dedicada à conscientização, mobilização social e defesa dos direitos da mulher. E lembrando que essa data serve exatamente para dar visibilidade a esse problema que é gravíssimo, que acontece todos os dias de forma silenciosa, onde a mulher sofre vários tipos de violência, violência física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial, econômica, moral e também chega ao final, que é perder a vida em um feminicídio. Então, é importante essa data. A violência contra as mulheres ainda é cercada por muitos mitos, culpa da vítima, naturalização, e por isso, hoje, 25 de novembro, fortalece uma mensagem que é muito importante, que nenhuma mulher é culpada por sofrer violência. E a responsabilidade é sempre de quem está agredindo, ou seja, o agressor, o ex-marido, o ex-namorado, o companheiro. É isso aí, Mayra. Muito bem lembrado. 7h33 agora. Vamos para o break, tá? Na volta, Borges continua no noticiário falando sobre a Universidade Federal do Maranhão, que está promovendo seminários de iniciação científica e também de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação. Tem esporte, Mayra. Sampaio e IAP disputam semifinal do Maranhense Sub-17. Sofia Duelibe é eleita melhor atleta juvenil da Copa Brasil de Águas Abertas. E Gilberto Nogueira é o novo presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer. Paulo Pellegrini comenta: novas competições da AFA chamam a atenção no mundo do futebol. E no Rádio Opinião tem entrevista com o gestor, o reitor, melhor dizendo, né? Fernando Carvalho, aqui da Universidade Federal do Maranhão, completou 2 anos de gestão, nova gestão aqui na Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com ele e falar de alguns avanços, alguns detalhes sobre a gestão. A gente volta já com mais informações e dentre essas outras também, manchetes dos portais, previsão do tempo e há também o comentário de Paulo Pellegrini. O comentário esportivo de Paulo Pellegrini comentando aí um assunto bem interessante. Já você confere. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior
e Mayra Nogueira. Ministério da Cultura apresenta Acervo TV UFMA 10 anos. Lançamento de livro, documentário e exposição sobre a história e os avanços da sua TV UFMA. Realização: Fundação Sousandra de Via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Patrocínio: Banco do Nordeste. Apoio: Sesc, Sebrae Maranhão e Universidade FM. Informações no site da TV UFMA. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Há 40 anos, a Vale realiza do Maranhão ao Pará um trabalho que vai muito além do que você imagina, fazendo a diferença e valorizando quem faz o Maranhão acontecer. Só este ano, já foram mais de 3,5 bilhões de compras e contratações com fornecedores locais, fortalecendo a economia do Estado. A valorização da cultura e a identidade do maranhense também estão presentes. Foram investidos 89 milhões de reais em projetos culturais de 2020 a 2024. Fazer a diferença para o Maranhão juntos tem a ver com a Vale. Eleições para a nova diretoria da Apruma, Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional. A Comissão Eleitoral convida docentes sindicalizados e sindicalizadas da Apruma para participar das eleições, biênio 2025-2027, no dia 25 de novembro, das 9 às 20 horas. Fortaleça seu sindicato. Para mais informações, acesse www.apruma.org. Profissionais da Saúde, o UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, Aperfeiçoamento em Nefrologia Interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados.
Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. De volta com o Jornal Rádio Universidade, Mayra Nogueira, trazendo Borges para falar agora de um acontecimento, né? Violência, idoso é morto durante tentativa de assalto no bairro Coatraque 4. É isso, Borges? Oi, Borges, bom dia. Exatamente, Adalberto. Ele foi identificado como Gessé Ramos da Silva, um idoso de 72 anos. Crime acontecido na manhã desta terça-feira, manhã do dia de hoje. Foi durante uma tentativa de assalto, registro no bairro Coatraque 5, crime que acontecido aí por volta das 5h15 da manhã, momento, Mayra, em que nós nos deslocávamos para cá, para a emissora, para a Rádio Universidade, momento em que esse crime aconteceu. Há imagens desta ação, da ação criminosa, câmeras de segurança do local registraram toda essa ação. O idoso, ele seguia com a nora, estava acompanhando até uma parada, até um ponto de ônibus, quando os dois eles foram surpreendidos por um criminoso. Esse criminoso estava em uma motocicleta, ele deu voz de assalto, o idoso ele resistiu e entrou em luta corporal contra o assaltante, ele que acabou então disparando contra esse idoso. Após então atirar contra o idoso que veio a óbito, o assassino ele fugiu do local e acabou então acontecendo essa situação. O corpo ele foi removido pelo ML, o Instituto Médico Legal. Portanto, então, essa situação, idoso de 72 anos, assassinado no dia de hoje, ali no Coatraque 5. Adalberto, Mayra. Pelo amor de Deus. Lamentável. 7h41 agora. Mudando de assunto, né, Mayra Nogueira? Vamos falar sobre agora, a UFMA. Exatamente, trazendo aqui as informações sobre a UFMA. A UFMA inicia seminários de iniciação científica e de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação. Borges. Mayra, a abertura aconteceu no dia de ontem, aconteceu nesta segunda-feira, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão, abertura da 37ª edição do CEMIC, que é o Seminário de Iniciação Científica, e da 17ª edição do CEMIT, que é o Seminário de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, iniciativas da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, por meio da GEUFMA, que é a Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa Pós-Graduação e Internacionalização aqui da instituição. Vão ser 5 dias de programação, intervalo em que alunos, bolsistas, voluntários e pesquisadores vão apresentar o resultado de pesquisas realizadas, isso no ciclo de 2024-2025. Neste ano, né, na edição deste ano, nessa edição desses 2 eventos em 2025, foram recebidos mais de 1.000 trabalhos científicos que foram inscritos em todos os campos da Universidade Federal do Maranhão. Atividades desses 2 eventos, elas vão seguir até o dia 28 de novembro. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h43. Agora vamos para a previsão do tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo, Itágua de Maré. Faltando 16 minutos para as 8, a previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de novembro, indica a possibilidade de algumas pancadas de chuva pela manhã, com alternância entre nuvens e sol. A temperatura deve ficar em torno de 27 graus, com umidade relativa em 78% e ventos na direção leste-nordeste. Para o Maranhão, de modo geral, espera-se condições semelhantes, com chuvas dispersas na parte da manhã e tempo variando entre nublado e períodos de sol ao longo do dia, junto com ventos moderados. Adalberto. Vamos aqui à previsão da tábua de maré neste dia 25, Mayra Nogueira. Pré-amar, a primeira acontece logo mais às 9h42 com 5 metros. E a segunda será às 9h51 da noite com 5,2 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 3h44 da madrugada com 1 metro. A segunda será às 3h57 da tarde com 1,3 metro.
Notícias do Brasil. E nas manchetes nacionais, a gente inicia com o Globo. Você confere as imagens no YouTube, no site e também no aplicativo oficial da Universidade FM. Em O Globo, déficit ampliado, rombo dos Correios e de mais 12 estatais agrava quadro das contas públicas no ano. Impacto social da crise na empresa pode ser ainda maior em 2026, avalia governo. Manchete agora de O Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo traz Alcolumbre e Mota ampliam crise entre Congresso e governo. Desgaste com cúpula do Legislativo aumenta dificuldades de Lula. Para finalizar a manchete de Folha de São Paulo, nesta terça-feira, Mota rompe com líder do PT e agrava desgaste de Lula com a Câmara. Presidente da Casa afirma não querer mais nenhum tipo de relação com Lindbergh Farias. Petista fala em reação imatura. 7h45. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas e 46 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos começando aqui os destaques do esporte nesta terça-feira com a nadadora maranhense Sofia do Ailib, que recebeu o título de atleta mais eficiente no absoluto geral feminino e também de melhor atleta juvenil da Copa Brasil de Águas Abertas, competição aí da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Este ano ela foi campeã brasileira uma vez, vice-campeã 2 vezes, 22 vezes campeã da Copa do Brasil, 2 vezes vice-campeã da Copa do Brasil e ficou em 3º lugar na competição de Águas Abertas 6 vezes. Olha, parabéns demais, né? Isso, Sofia. Muita satisfação, né? Claro, e com essas vitórias levando o Maranhão sempre para o pódio. É isso aí. Continuando, Mayra, com o novo presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer, que é o Gilberto Nogueira, que foi eleito no último fim de semana. O vice é o ex-jogador de Beach Soccer, Serginho. Gilberto atua há mais de 20 anos como diretor dos torneios da FMBS. A primeira competição sob a direção de Gilberto é o Campeonato Maranhense Masculino de Seleções, que inicia nesta terça-feira em Barreirinhas, a 252 quilômetros da capital. A competição abre o calendário da temporada de 2026. Vamos acompanhar. E finalizando, Mayra, com os campeonatos maranhenses Sub-15 e também Sub-17. Nesta quarta-feira, dia 26, tem as quartas de final do Campeonato Maranhense Sub-15, às 3h30 da tarde, com o Timon enfrentando o Juventude Samas no campo Isael. Já na quinta, dia 27, o Luminense duela contra o Comercial na Arena Charles Miller. O Moto encara o América no Centro de Treinamento Pereira dos Santos. Os 2 jogos acontecem às 3h30 da tarde. E na sexta, Mayra, dia 28, São Luís enfrenta o Cefama às 3 da tarde no Campo do Real. As semifinais do Campeonato Maranhense Sub-17 acontecem na quinta, às 3h30 da tarde. O time joga contra o Cefama, né? E também lá no campo do Isael. Já às 3h30 da tarde, o Sampaio duela contra o IAP, no Centro de Treinamento José Carlos Macieira. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra. Pois é, o esporte. Agora que vamos trazer o comentário esportivo, claro, de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini falando exatamente sobre as novas competições da AFA. Chamam a atenção no mundo do futebol. Fala, Paulo. A seleção argentina é a atual campeã do mundo e, mesmo 3 anos depois, segue entre as top 3 em resultados e em desempenho se comparada com as demais seleções. Mas o futebol doméstico argentino se destaca pela desorganização e pela inconstância de seus regulamentos e competições. Semana passada, a AFA, a Associação Argentina de Futebol, a CBF de lá, parece ter se superado nesse quesito. Do nada, a entidade criou uma série de torneios e ainda inventou uma taça retroativa. Tradicionalmente, a primeira divisão de lá já é confusa, com 2 torneios independentes, o Apertura e o Clausura. A partir do ano que vem, além desses 2 campeões,
o time que obtiver mais pontos somando a Apertura e o Clausura será declarado campeão da Liga. Aliás, a AFA acabou de dar esse troféu ao Rosário Central, por ser o atual time nessas condições, mesmo que o regulamento no início do ano nem previsse isso. Essa é a tal taça retroativa que falamos agora há pouco. Após a definição desses 3 campeões, o do Apertura, que foi o Platense, o do Clausura, que está em andamento, e o Rosário Central, que ganhou esse troféu, os campeões do Apertura e do Clausura vão se enfrentar no Troféu dos Campeões. E o vencedor vai encarar o Rosário, pelo título da Supercopa Internacional, que apesar do nome não tem nada de internacional, só tem time argentino mesmo. Esse vencedor do Troféu dos Campeões vai enfrentar também o campeão da Copa Argentina, que equivale à nossa Copa do Brasil, valendo a Supercopa Argentina. Aí, para encerrar, os campeões da Copa Argentina, da Supercopa Argentina e da Supercopa Internacional disputam a Recopa Argentina. Tudo muito confuso, nem os argentinos estão sabendo explicar exatamente como isso vai funcionar. No final, serão 8 troféus em disputa em um ano, mas 4 deles serão disputados na prática por apenas 4 times. Os campeões do Clausura, do Apertura, da Copa e o time com mais pontos do ano, o tal campeão da Liga. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho, completa neste mês de novembro 2 anos de gestão. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o próprio reitor. Seja bem-vindo, reitor, bom dia. Bom dia. É uma enorme satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. E também que gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes, né, da Rádio Universidade. Maravilha. Reitor, completando 2 anos, né, mas parece até pouco tempo para o tanto de coisa que aconteceu. Qual a sua avaliação desses 2 anos, muito intensos, inclusive, né, de gestão? Com certeza. A nossa gestão ela é baseada num planejamento estratégico para a universidade, e baseada principalmente, né, no nosso programa de desenvolvimento institucional e também no nosso programa de gestão apresentado à comunidade durante a nossa campanha. Tá? Nós temos como meta atender todas as nossas ações que foram colocadas no nosso programa de gestão. Eu acho que, com isso, a gente tem um norte para a universidade e pode apresentar, né, no nosso término do nosso mandato, né, as realizações que nós vamos implementar, que já implementamos, que vamos implementar na nossa universidade. Em praticamente 2 anos já foram aí 65% das metas já alcançadas, né? Foi um rendimento muito bom. Com certeza. Já estamos com mais de 65%, né? Porque nós temos também diversas outras ações que estão em andamento, né? E com isso nós pretendemos, até o término da nossa gestão, entregar para a comunidade 100% das nossas ações realizadas na nossa universidade. Reitor, um desses pontos principais, acredito, né, com certeza, é a questão do orçamento da universidade e esse equilíbrio, né? E de acordo com essas informações da atual gestão, inclusive abatendo aí até a dívida, né, que a universidade já tinha. Enfim, fale um pouquinho sobre esses aspectos. O que eu quero dizer aqui a nossos ouvintes, somente a nossa comunidade acadêmica, é que a universidade hoje tem seu orçamento equilibrado. Tá? Esse ano nós estamos fechando o ano com todas as nossas contas pagas, né? E com grandes investimentos aí na parte de equipamentos, de computadores, né, para a comunidade, ar-condicionados, e estamos também fazendo diversas reformas nos prédios, principalmente do interior,
né? E que iremos fazer também aqui na capital. Nosso planejamento é que a gente consiga, né, ao longo de mais esses 2 anos, melhorar a infraestrutura da universidade. Nesse período, reitor, só trazendo o número aqui, foram mais de 800 aparelhos de ar-condicionado, né? E também novos computadores, enfim, a importância dessa estrutura, né, para o bom funcionamento da universidade. O que acontece é o seguinte, nós tivemos ao longo desses últimos anos, né, a falta de investimento na universidade, não por culpa dos nossos ex-reitores, mas sim pelo investimento do próprios governos que passaram. Então, agora nós estamos fazendo os grandes investimentos para trocar todos os ar-condicionados da universidade, todos os computadores da universidade, que acreditamos que até o final do nosso mandato a gente consegue atender essa necessidade. Móveis, né, cadeiras, mesas também estão previstos, tá, para o próximo ano. Então, são investimentos necessários, porque ao longo do tempo, né, todos esses materiais se desgastam e eles precisam ser trocados. Só que a gente teve aí quase 7 anos sem investimentos, né, na universidade, sem recursos para investimentos, e também, né, a gente não é só investimentos, mas também, por exemplo, vagas de técnicos e de professores, assim como CDs, FGs, etc. Então, realmente foi uma época que a gente não tinha o apoio dos governos, né, para desenvolver as ações da universidade, que mesmo com toda essa falta de apoio, né, consegue se manter e consegue formar, né, os nossos discentes, fazer pesquisa e formar nossos discentes com grande qualidade. Isso ajuda também nos resultados, não é, reitor? Queria que o senhor falasse sobre justamente a manutenção da Universidade Federal nesses rankings, né? Aqui, um exemplo disso, né, desse aspecto, é o ranking universitário Folha, né? Que a universidade está em 53ª posição, se mantendo aí nesse cenário nacional e também internacional. Destaque na World University Rankings 2024-2025 da Times Higher Education. Sim, com certeza. Eu acho que o principal ranking aí que nós devemos comentar aqui é o ranking da Times Higher Education, que é um ranking internacional de alta credibilidade, em que seleciona 1.500 melhores universidades do mundo. E nós estamos lá entre as 1.500 universidades, né? Então, isso mostra que a universidade... E estamos mantendo essas posições ao longo do tempo. Não é agora que nós somos classificados, nós já estamos sendo classificados desde 2023, tá? Que a gente vem já sendo classificados no ranking do Times Higher Education. Então, isso mostra que a universidade está avançando, né? E eu tenho certeza que com o programa de modernização e o programa de qualidade da graduação que nós colocamos, porque nós já temos o programa de qualidade da pós, da pesquisa e inovação, a gente vai cada vez mais melhorar as nossas posições internacionais e nacionais. Legal. Reitor, queria que o senhor falasse agora justamente nesse aspecto, o senhor trouxe aí a modernização da instituição, como isso está acontecendo nesses 2 anos, né? Também na graduação, essa estruturação das subunidades acadêmicas, como tem funcionado? Olha, nós no nosso planejamento, né, ou seja, eu digo que talvez a principal meta da nossa gestão é exatamente o programa de qualidade da graduação. Tá? Por quê? Porque nós já fizemos o programa de pós-graduação e deu certo, né? Hoje, nós só temos 30% dos nossos programas com a nota 3, né? Que é a menor nota para funcionamento. O restante todos são 4, 5 e 6. Então, isso deu certo, o programa de qualidade da pós, da pesquisa e inovação. E agora, nós precisamos de um programa, né, que leve o nosso ensino, né, para o século XXI. Tá? Nós temos hoje um grande desafio, que é trazer o ensino da universidade, não digo só a nossa, eu digo todas as universidades,
trazer o ensino para o século XXI, né, onde você tem jovens que estão entrando na universidade altamente tecnológicos. São jovens que já nascem, eu digo até que eles já nascem com um tablet na mão, com um celular na mão. Então, eles têm uma outra característica, né, de aprendizagem que nós precisamos introduzir e aperfeiçoar isso nas universidades, para atender as demandas do nosso jovem do século XXI. Daí a diretoria de inteligência artificial, que o senhor falasse como está dinamizando isso, a questão da inteligência artificial no nosso dia a dia aqui na UFMA. Essa é uma... Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa melhorar a tecnologia da universidade. E nós fizemos, nesses últimos 2 anos, nós já investimos mais de 24 milhões em tecnologia de informação. Ou seja, melhoramos o parque de toda a tecnologia de informação da universidade, exatamente para atender não só as necessidades básicas da universidade, mas também para fazer grandes investimentos, né, em ferramentas de inteligência artificial para serem utilizadas tanto na administração como também na parte acadêmica, né? E aí nós podemos citar, por exemplo, na parte administrativa, né, a implantação do sistema eletrônico de informação com inteligência artificial. O primeiro, que foi nós fomos a primeira universidade a implantar isso entre as 69 universidades. Pioneira, né? Entre as 69 universidades, nós fomos a primeira. E também somos ainda a primeira a ter um chatbot, né, de inteligência artificial generativa, que é a nossa Mara, né, que também fomos a primeira universidade a ter um chatbot generativo com inteligência artificial. Então, isso mostra que a universidade está avançando tecnologicamente à frente de grandes universidades, né, que têm mais recursos do que a nossa universidade, mas que a nossa universidade, com a grande equipe que nós temos aí da nossa agência, né, de tecnologia da informação, que hoje tem status de pró-reitoria, né, para desenvolver essas ferramentas, que inclusive agora nós devemos, agora em dezembro, entregar, né, para os nossos jovens, nossos discentes e os nossos docentes, 2 ferramentas, né, que são os multiagentes, que vão auxiliar os nossos discentes nas suas atividades acadêmicas, e também, que é o que nós chamamos de agente tutor, e também o assistente pedagógico, que vai ser um multiagente, para os nossos docentes prepararem suas aulas, prepararem seus slides, né, e utilizarem várias outras ferramentas por exemplo, de metodologias ativas, né, melhorar a sua aula com metodologias ativas, e essa ferramenta que nós vamos entregar para eles auxiliará os nossos docentes, né, nas atividades deles, e com isso, com certeza, nós vamos melhorar cada vez mais, né, o nosso ensino, né, dando mais formação qualificada para os nossos jovens, né, do século XXI. Isso tudo baseado em IA, né? Sim, essas 2 ferramentas são agentes de IA, de inteligência artificial, né, que serão quase como assistentes pessoais dos alunos e dos professores. Tá? O que a gente pretende é exatamente porque você sabe que hoje a comunidade já usa a inteligência artificial, só que ela usa de forma indiscriminada. Né? Então, nós temos... Não padronizada, e nós já aprovamos a política de inteligência artificial na universidade, e estamos agora aprovando, em breve, né, a nossa resolução também para a utilização da inteligência artificial de forma responsável dentro da universidade. Reitor, agora sim, para a gente finalizar, quais as expectativas para esse próximo ano e esses próximos 2 anos para completar a gestão? A nossa expectativa para os próximos 2 anos primeiro, cumprir todas as nossas ações que foram colocadas no nosso programa de gestão, apresentado à comunidade durante a campanha.
Tá? Essa eu não abro mão, a gente não abre mão de executar todas essas ações e entregar para a comunidade. São mais de 200 ações que nós temos que executar. Já executamos 65% já dessas ações que estão no nosso programa de gestão. Estamos com diversas ações em andamento, né? E pretendemos cumprir o que o compromisso que nós, vamos dizer assim, assinamos, né, com a nossa comunidade acadêmica, né, que é entregar 100% das ações do nosso programa de gestão. Então, eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso, eu sou muito otimista, tá? Acredito, né, que a situação das universidades estão melhorando, tá? Com mais investimentos, mais captação de recursos próprios também feito pela nossa universidade, pelos nossos professores, e aqui a gente tem que fazer o nosso agradecimento, né? O nosso agradecimento a toda a comunidade, né, por estar junto com a gente, junto com a gestão superior, né, trabalhando para que a gente melhore a nossa universidade cada vez mais e, com isso, né, coloque em destaque, em termos nacional, a nossa universidade. Maravilha. Estamos juntos nessa, reitor. Acabei de conversar com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho, que neste mês de novembro completa 2 anos de gestão. Reitor, muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. Espero o senhor aqui para trazer mais informações, claro, sempre sobre a Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado. Com certeza, Adalberto, nós vamos estar aqui sempre trazendo, né, a realização das nossas ações para a nossa universidade, porque esse é o nosso papel como gestores da universidade, de executar, né, as melhores ações e de que forma que a gente possa melhorar cada vez mais, né, todas nossas áreas fins aí da universidade, né, e também, né, dizer para a nossa comunidade acadêmica que estamos juntos nessa de levar à frente a nossa universidade, levar a nossa universidade, né, para atender as novas demandas do século XXI. Maravilha, você já sabe. Confere mais informações em www.universidadefm.ufma.br, nos nossos tocadores de áudio, podcasts, aqui na 106. Até a próxima. Esse é o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência e muita informação para você. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Mayra, e até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. A gente se encontra já aqui no Sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidade